E o mercado segue baixando, né? Você acompanhou aqui essas projeções do fechamento da inflação para esse ano, a gente trouxe agora esses dados do Boletim Focus, mas a preocupação do mercado com o cenário fiscal segue bastante forte, bastante relevante, por mais que o ministro Fernando Haddad diga que o governo está retomando a credibilidade fiscal. Sobre esse assunto, converso agora com o ex-diretor do Banco Central, nosso colunista aqui do CNN Money, o Tony Volpon. Seja muito bem-vindo, Tony, sempre um prazer falar contigo. Bom dia, bom dia. Tony, o Haddad falou que o governo está retomando a credibilidade do ponto de vista fiscal. A gente teve uma discussão bastante interessante nas últimas semanas acerca da busca pelo centro, ou pelo piso, da meta definida pelo novo arcabouço fiscal. Queria entender se você concorda com o ministro, Tony, de que a gente está retomando a nossa credibilidade do ponto de vista da gestão das contas públicas. Não concordo com o ministro. Eu acho que as próprias projeções do Tesouro. É bom acompanhar o PAF, né? Que são as projeções do próprio Tesouro, de quanto títulos têm que ser emitidos, né? O plano de emissão de títulos que eles têm que fazer, mas eles aproveitam também e apresentam várias projeções para a trajetória da dívida PIB. E o que você vê, né? Relatório após relatório, é uma contínua piora dessas projeções, né? O bem da verdade é que não existe estabilidade fiscal quando o Brasil, basta olhar o que está acontecendo com o mercado de títulos indexados à inflação, né? A gente está pagando hoje em títulos longos, né? Não estou dizendo alguma coisa que pode ser distorcido pelo fato que a Selic hoje está muito alta, mas deve cair, né? Mas você olha títulos de 7 a 10 anos, a gente está pagando a taxa de juros reais de 7 a 8%. Então, tem uma equação, uma relação que meio que resume a questão fiscal, que é a relação entre o crescimento real da economia e a taxa de juros real, né? Então, se a taxa de juros real é maior que o crescimento da economia, a tendência é um crescimento contínuo do endividamento real, né? Real no sentido de relacionado ao PIB. E isso que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente não vai ter, é impossível dizer ou argumentar, né, que existe estabilidade fiscal, ou uma perspectiva de estabilidade fiscal, quando você tem taxa de juros reais entre 8% e 10%, dependendo como você gostaria de medi-las, e crescimento de 3%. Exatamente, esse prêmio de risco tão elevado, Tony, algum tipo de desconfiança por parte do investidor em relação à capacidade do governo de se financiar e de cumprir esses compromissos? Minha interpretação é que esse prêmio é muito alto porque existe um risco de em algum momento nesse prazo, então o mercado não está fazendo uma aposta específica que isso vai acontecer ano que vem ou no ano seguinte, mas que no médio prazo, por isso que eu estou enfatizando, vamos olhar títulos de médio prazo e não focar muito no curtíssimo prazo, né? Falar, ciclo eleitoral, que vai ganhar a eleição, etc. e tal, mas que no médio prazo vai ter algum evento de inflação, uma inflação surpreendente, né, que vai pegar o mercado meio de calça curta, que vai baixar esse endividamento, né? Então, assim, dívida você resolve de uma de duas maneiras, ou pagando ela ou inflacionando o estoque. E a gente teve um exemplo muito recente, né? A gente não tem que voltar para o plano Collor, né, para pensar de quando o governo, o Estado brasileiro recorreu a esse tipo de expediente para baixar seu endividamento numa tacada só. Isso aconteceu durante a pandemia. A pandemia, você teve aquela explosão de gastos, né, o gasto primário, o déficit primário explodiu, por boas razões. Não estou discutindo que o gasto não era necessário, ele era muito necessário. Só que você teve uma inflação surpreendente de tal maneira e a maneira pelo qual o Banco Central da época respondeu a essa inflação, o que acabou acontecendo é que a relação dívida-PIB caiu. Não sei se você lembra, no auge da pandemia, eu lembro muito bem, tinha projeções que a dívida PIB ia bater 100% rapidamente. E ela só não bateu 100%, mas de fato caiu. Caiu porque a inflação fez o trabalho sujo, né, de estabilizar a relação dívida PIB, ou melhorar a relação
dívida PIB, colocá-la num patamar mais sustentável. Então, acho que o mercado, racionalmente, acredita que isso pode acontecer, então, de uma maneira, você está antecipando essa perda, pedindo um prêmio de ganho hoje. Então, é como se, né, se você olhar, se o investidor coletivo do mercado fosse uma pessoa, ele olhava para o governo e dissesse: olha, tem um risco de você querer passar a perna em mim em algum momento no futuro, né, para esse prazo que você gostaria de ter meu dinheiro. Então, em antecipação a essa probabilidade, que eu não sei se é não sei se vai acontecer com certeza, mas ela é relativamente alta, eu vou fazer você me pagar um prêmio hoje, tá, em antecipação que isso ocorra. E aí você entra nessa dinâmica muito, muito nociva, né? Onde esse próprio prêmio já coloca a relação de dívida PIB numa trajetória insustentável, aumentando a própria probabilidade desse evento ocorrer no futuro. Né? E se o governo, e quando de governo eu acho que a gente tem que falar em Estado brasileiro, porque o Congresso realmente não está ajudando muito, né? Como a gente tem visto recentemente, várias ou iniciativas que vêm do Congresso, né? Ou em medidas que o Congresso tem apoiado vindo do Executivo. Mas o Estado brasileiro, como um todo, se não houver uma drástica mudança de rumo, a gente vai ficar caminhando, né, nessa rota de crescentes relações de dívida PIB, né, um crescente endividamento relativo do governo, aumentando a probabilidade desse evento, né, de inflação, para finalmente botar essa relação para baixo, e cada vez mais que essa probabilidade aumenta, mais essa taxa de juros ficará pressionada. Obviamente, isso terá fatores cíclicos, como o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ou se o Banco Central vai baixar juros ou não, né? Se o Banco Central começar a baixar juros, eventualmente essas taxas podem cair um pouco. Mas o ponto é o seguinte, né? Até essa relação taxa de juros real crescimento chegar num patamar bem mais razoável do que a gente tem hoje, né, de 7 a 10% contra 3%, não dá para falar que estamos em nenhuma perspectiva de estabilidade fiscal. Zé Nettoni, você citava essa crescente, as perspectivas bastante nocivas do mercado frente a um desafio completamente novo, inédito, que era a gestão da pandemia. Mas houve uma estratégia também do então governo, né, principalmente do ex-ministro, então ministro da Economia, Paulo Guedes, de não tornar esses gastos permanentes. Né? Houve, por exemplo, a limitação também das revisões, dos reajustes concedidos a servidores públicos. Houve uma série de outras medidas que propiciaram que essa dívida, essa relação dívida-PIB, ela não ultrapassasse esse patamar que a gente viu ali de 70 e poucos por cento, né? Agora, já tem agente de mercado, algumas instituições, projetando um incremento dessa relação, com essa relação entre dívida e PIB chegando a 80% já no ano que vem. E você disse, né, que algo precisa ser feito, algo precisa ser modificado. Você vê essa perspectiva em 2026? Em 2027, independentemente de qual seja o governo vai ser obrigado a fazer algum tipo de revisão de rota? Obrigado, quer dizer, você poderia projetar potencialmente algum tipo de crise, né? Isto é, o mercado mesmo perderia a confiança. Por que o mercado não está em crise agora? Que é uma questão bastante debatida, né? Várias pessoas acusam pessoas feito eu de, né, ficarem cantando o final do mundo, que o mundo vai acabar amanhã, mas aí você olha a curva de juros e está relativamente bem comportada, a bolsa está subindo, o câmbio está apreciando. Por que vocês ficam falando dessas coisas? Porque, na verdade, nós temos um equilíbrio hoje. Um equilíbrio até que não é muito ruim. A economia está crescendo 3%, né? A inflação está caindo lentamente, a bolsa está subindo, o câmbio está apreciando. Temos um equilíbrio. Mas é um equilíbrio instável, no sentido que ele está calcado nesse prêmio de risco que o Tesouro está pagando aos investidores para manter suas posições compradas na dívida pública. Né? E é verdade que esse prêmio pode cair e subir, e pode eventualmente subir ainda mais, e pode até subir ainda mais, especialmente chegando perto da eleição, e manter o mercado relativamente tranquilo. Né? Mas é um equilíbrio instável porque
pode ter um patamar de prêmio que não segure as expectativas dos investidores que eles vão receber seu dinheiro de volta, e aí você entra numa dinâmica de saída de capitais, né? E a gente já viu momentos desse tipo, por exemplo, durante o segundo mandato do governo Dilma, né? Onde, especialmente quando as expectativas de um ajuste mais forte das contas públicas com a vinda do Joaquim Levy foram frustradas, e o mercado e as taxas de juros estavam altíssimas, o Banco Central na época estava praticando uma Selic de 14,25, isso numa época quando a Treasury estava zero, né? Diferentemente de agora, né, que a gente tem 15, mas a Treasury não é zero. Mas até esse prêmio, né, não foi forte o suficiente para realmente impedir que houvesse uma grande saída de capitais. Acabou não gerando uma crise generalizada, na minha interpretação pelo menos, porque ao mesmo tempo começou a ocorrer uma expectativa exatamente da impeachment da então presidente, né, da presidente Dilma, e foi essa expectativa de impeachment e uma mudança de governo, na vinda do governo Michel Temer, que acalmou o mercado e fez o mercado não fazer uma saída generalizada. Então o mercado meio que disse, tá bom, Selic a 14,25, né, e dado onde o câmbio já estava na época muito pressionado e muito barato, mas uma expectativa de melhora da política econômica com impeachment, eu não vou sair nesses preços. Aí o mercado se estabilizou num novo equilíbrio, tá? Então, lembrando essa história, somente para dizer que pode ser, dependendo das expectativas do resultado eleitoral, que pode ocorrer ou algum tipo de crise preventiva antes ou depois da eleição, que coloque o eventual governo, que force o eventual governo a fazer alguma coisa mais estrutural na questão do gasto público e, de novo, né, uma combinação talvez de inflação com ajuste fiscal para baixar e melhorar a dinâmica da dívida PIB, né, o crescimento dessa curva esperada ao longo do tempo. Mas é um processo muito traumático, né? Gostaria que não tivesse que ocorrer, né, uma crise como a gente sofreu em 2015 e 2016 para você resolver essa questão, né? Seria bom que houvesse alguma coisa, né, antecipando, só que todas as sinalizações que eu vejo vindo tanto do Congresso como do governo, né, você acabou de noticiar mais um pacote de bondades com crédito público, né, há zero sinalizações que isso seja feito indo até a eleição. E aí a gente vai ficar muito, vamos dizer, refém às expectativas do mercado sobre quem ganhará a eleição e exatamente qual a probabilidade deste candidato, né, favorito a ganhar a eleição, de fazer ou não esse tipo de ajuste no início do seu governo. É um cenário bastante preocupante. Conversou aqui com o ex-diretor do Banco Central, nosso colunista aqui do CNN Money, Tony Volpon. Tony, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Um abraço, tchau. Até mais.